Olá, meus queridos. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, contribuindo dessa forma para a honra e glória ao nosso Deus, nós precisamos buscar viver uma vida de integridade. E o que é integridade? Integridade é um compromisso não fracionado, uma atenção não dividida, uma prioridade máxima. Isso se aplica à maneira de empregar o nosso tempo, de servir ao nosso patrão, de empenhar a nossa palavra, de pagar as nossas contas, de fazer os nossos negócios, de amar o nosso cônjuge, de cuidar de nossos filhos, de cumprir nossas promessas, de ocupar a nossa mente e tudo mais. Na palavra integridade estão implícitas ideias como honestidade, fidedignidade, disponibilidade, confiabilidade e fidelidade. Quando mantemos elevado o nível da integridade do coração, através da sensibilidade e da obediência à voz de Deus, a nossa sabedoria aumenta. De outro lado, se a nossa alma tornasse insensível, o nosso coração tornar-se-á um coração fragmentado, passível de abrigar amargura e rancor, ou pior ainda, tornar-se um coração cego e surdo à vontade e à voz do Espírito de Deus. No livro do Gênesis, nos versos 1 até o 7 do capítulo 20, nós temos o registro de uma história muito interessante. Leiamos os referidos versos. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: ela é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonhos: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso, daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasse. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, morrerás tu e tudo o que é teu. Sem dúvida, essa é uma história muito interessante e que ilustra muito bem aquilo que eu quero ensinar hoje. Nesse episódio, nós vemos pela primeira vez na Bíblia a expressão sinceridade de coração. Neste diálogo de Deus com Abimeleque, encontramos uma poderosa verdade espiritual. Observemos que quando Abimeleque, para se defender, afirmou, abro aspas, com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso, Deus concordou com ele ao responder: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Embora Deus naquele momento estivesse confrontando Abimeleque, demonstrou grande misericórdia para com ele. O Senhor sabia que aquele homem ignorava a verdade. Ele desconhecia que Sara era, sim, esposa de Abraão. A sinceridade achava-se preservada em seu coração. Ele agiu de acordo com um pouco de integridade que possuía e Deus recompensou o seu propósito. Como Abimeleque cometeu um erro por ignorância e inocência, o Senhor usou de misericórdia para com ele, evitando que cometesse um pecado e sofresse suas terríveis consequências. Temos aqui um importante princípio de aplicação geral que todos podemos aprender. Trata-se de um fato impressionante. Deus, em essência, afirmou o seguinte para aquele homem: impedi que você pecasse contra mim, porque o seu coração era sincero.
Por isso, não deixei que você a tocasse. Foi Deus que não permitiu que o rei tocasse em Sara. Não sabemos exatamente como o Senhor operou essa primeira manifestação da sua misericórdia. O fato, porém, é que soberanamente ele impediu que o rei pusesse as mãos em Sara. Depois, numa segunda manifestação de misericórdia, o Senhor advertiu do seu pecado e do castigo iminente. Deu-lhe informações plenas sobre o perigo da situação em que se encontrava e sobre as consequências que lhe sobreviriam. Por que é que Deus fez tudo isso para impedir que Abimeleque caísse em pecado? Foi porque Deus viu que, embora Abimeleque desconhecesse os fatos, o seu coração era sincero. Temos aqui uma lição bíblica sobre integridade de coração. Quando alguém possui um coração sincero diante de Deus, isso impede que essa pessoa caia no erro e fique preso no pecado. Em outras palavras, a integridade presente em nosso coração é uma base a partir da qual Deus poderá livrar-nos do erro. Tal princípio constitui um incentivo para que todos nós aprendamos a buscar um coração sincero. O inverso também é verdadeiro. Se quisermos fazer a nossa própria vontade, mesmo quando ela é contrária àquilo que Deus já revelou, Ele nos deixará entregues à nossa própria sorte. Portanto, é necessário cultivarmos a integridade no coração. A verdade, à luz dessas afirmações, é que, quando tomamos a resolução de viver em sinceridade de coração, Deus intervirá prontamente nas situações das quais nós não tenhamos consciência ou onde nos falte o preparo ou a experiência, e Ele criará em nós uma espécie de mecanismo interno de prevenção do erro. Reflita a respeito disto. Vamos orar? Paizinho, o Senhor nos chama a viver em sinceridade de coração, buscando a integridade do nosso ser, sem permitir que nós fracionemos a nossa alma, estejamos divididos quando nós fazemos as coisas mais comuns, Senhor Deus, como eu já citei aqui nessa breve reflexão, como pagar as nossas contas, lidar com o nosso patrão, lidar com nossos filhos e assim por diante. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos sinceros primeiramente diante do Senhor e também diante dos outros, porque assim o Senhor nos impedirá de cairmos no erro quando nós estivermos agindo por ignorância de forma equivocada. Dá-nos a Tua graça, Senhor Deus, e que sejamos, sim, íntegros e sinceros de coração, porque isso certamente trará glória para o Senhor. É a oração que nós fazemos a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, viva uma vida de integridade e que Deus te abençoe.